quando você está estudando, querendo ou não, você tem sua concorrência. Assim, você na tua cabeça pensa, poxa, as pessoas são meus concorrentes, o que meus concorrentes estão fazendo? Mas, na verdade, o seu maior concorrente é você mesmo. É você estar ali. Você precisa de uma vaga, né? Isso, você precisa de uma vaga e você precisa entender que você tem que se melhorar todo dia. Então, por exemplo, às vezes você começa a estudar e você tem mais sono na parte da noite. Aí você pode tentar trocar esse estudo para a parte da manhã. Eu lembro que quando eu chegava muito cansado em casa, eu tirava uma soneca ali de 25 a 30 minutos quando eu chegava do trabalho. E isso aí eu fui descobrindo estudando. Se eu não fosse botando em prática, eu nunca ia saber. Sabe, eu tentava sacar, tentava ver entrevistas de outras pessoas, buscava, poxa, o que esse cara fez? Poxa, e como eu falei, eu sempre anotava, sabe? Eu sempre gostava de anotar, porque você esquece às vezes a dica. Eu anotava, sabe? Isso foi fazendo com que virasse um perfeito livro de técnica de estudos, de sacadas, de como melhorar a performance, essas coisas. Estudar com sono é bem complicado. Estudar cansa, né? Você ficar ali estudando, você fica cansado com sono, aprender uma matéria difícil, às vezes você acha que tu vai ter uma velocidade de aprendizado, na verdade não é aquela, aí você demora a aprender aquele conteúdo, tem que ficar revisando várias vezes porque você esquece, é normal, pessoal. O início dos estudos é bem difícil, mas é isso que vai separar, né, os aprovados daquelas pessoas que nunca são aprovadas. Por quê? Enfrentar esse desafio inicial que é o mais difícil. A pessoa tem que se conhecer primeiro. Então, por exemplo, quais eram as minhas maiores dificuldades quando eu comecei a estudar para concurso público? Eu não tinha conhecimento de nada relacionado a direito. Em compensação, eu tentei fazer uma faculdade de exatas, né, que era federal lá em física, eu era bom em matemática, eu passei em concursos militares onde a exigência de exatas era muito forte, então eu fiz uma autoanálise e pensei, poxa, eu preciso me dedicar bastante às disciplinas de direito, eu preciso me dedicar bastante às disciplinas de português. Essa autoanálise é muito importante. Muita gente começa a estudar para concurso público e faz uma pergunta para uma pessoa que foi aprovada, mas às vezes esse aprovado, ele não tem a empatia necessária para identificar cada pessoa, ela tem uma particularidade. Então, às vezes, eu vejo algumas pessoas falando assim, tem que estudar assim, assim, assado. Mas, poxa, mas eu não posso falar, por exemplo, que a pessoa tem que abandonar matemática, estatística, raciocínio lógico, porque eu estudei bastante isso. Eu não posso falar isso, entendeu? Então, hoje, se eu fosse dar uma dica fundamental para cada um como que é a sua base em matemática? Se é fraca, dê uma atenção a ela. Pegue lá as disciplinas do ensino fundamental, do ensino médio, tente revisar tudo. Qual a sua base em português? Qual foi a última vez que você fez uma redação? Como que você era na escola? Você era um aluno dedicado? Se você era um aluno dedicado, você vai ter facilidade de pegar no tranco, né? De ter disciplina. Se você não era um aluno dedicado, entenda que essa disciplina vai ter que ser trabalhada com paciência, que não é de uma hora para outra que você vai conseguir estudar todos os dias. Eu, por exemplo, eu passei, entre aspas, rápido, porque eu já vinha numa batida de colégio militar. Eu fiquei 2 anos de colégio militar na aeronáutica e 3 anos de colégio militar no Corpo de Bombeiros. Então, se eu falasse assim, 6 horas da manhã eu vou estudar, porque lá no Corpo de Bombeiros e na aeronáutica não tinha essa possibilidade. Lá tinha um horário, 8 horas tem que estar em forma para fazer educação física, 8 horas eu tinha que estar pronto, independente se eu estava mal, se eu estava ruim. Então, essa disciplina condicionada ao militar, que foi condicionada pelo militarismo, e aí eu falo, por que tem tantos militares aprovados? Porque o militar, ele acaba sendo condicionado por essa disciplina. Ele faz e ele cumpre, mesmo sem estar motivado, mesmo sem estar tão animado naquele dia, ele vai lá e cumpre. Então, você, que às vezes não teve nenhuma experiência, por exemplo, na área militar, mas você pode cultivar isso. Porque quem chega também na área militar também não tinha essa disciplina. Ele foi buscando ali na base do chicote, né? Na base do chicote, mas você pode buscar incrementar isso na tua vida, colocar isso como uma prática. E
Você pode buscar também, hoje em dia é muito fácil. Eu falo para todo mundo que hoje a gente tem uma quantidade de informações, né, Thiago, muito grande. Às vezes informações que podem até nos paralisar. Então, se você tem a possibilidade, por exemplo, de buscar uma ajuda profissional, acho que vale a pena. Eu não tive, tá? Eu sempre estudei sozinho. Minhas primeiras aprovações foram na base da tentativa e erro, mas eu buscava profissionalizar isso, anotando todas as dicas, assim, esperto, sabe? Via uma entrevista que eu gostava, pô, sempre tirava uma lição dali. Eu via uns vídeos na internet de pessoas dando dicas de estudo, eu sempre sempre fazia uma anotação, sempre tentava tirar uma coisa boa dali. Já que eu não tinha essa ajuda profissional, eu tinha que ser profissional na busca dessas informações. Essa que era meu mindset lá. Eu acho que se a pessoa fizer isso, com certeza ela vai acelerar seu aprendizado e, consequentemente, sua